O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, renuncia, depois que seu chefe de gabinete é preso em meio à sonda de corrupção. Na Argentina, Nubil pretende proibir negadores de concorrer ao cargo. Centenas de elite do exército do Reino Unido treinam no Líbano para missões de resgate de reféns, para salvar os britânicos presos em Gaza. Pentágono anuncia 38 ataques direcionaram as forças americanas no Iraque, na Síria. Austrália para explorar esquema de roaming de dados móveis de emergência para desastres naturais. A gigante de telecomunicações da Austrália, Optus Foundation, causa o caos na Austrália, antes dos serviços restaurados. A UE espera iniciar o processo de Ucrânia e Moldávia, tornando-se Estados-membros, e a UE é definida para prosseguir com a oferta de associação da Ucrânia, com condições. A Hungria ameaça vetar as perspectivas da UE da Ucrânia. A OTAN congela um pacto de segurança da era da Guerra Fria depois que a Rússia retira, levantando perguntas sobre o controle de armas. Os partidos profissionais da UE vencem a coalizão pró-russa, nas eleições de prefeito de Sofia. O fundador do LHV Bank perde a chave para 470 milhões de dólares americanos ETH. NFT gratuito inspirado nos Simpsons cruza 2 milhões de dólares americanos em volume de negociação. Ottawa pagou quase 670 mil dólares americanos pelos conselhos da KPMG, sobre os custos dos consultores. A Força de Defesa Australiana vai acordar, renomeando drones não tripulados para se tornar mais género inclusivo. No Canadá, a Autoridade Federal para converter propriedades de propriedade do governo em Ottawa, em 1.600 novas casas, 47% dos italianos não declaram nenhuma renda. Jeremy Renner tentou todo tipo de terapia desde o acidente de arado de neve, inúmeras horas de injeções de peptídeos, gotejamentos IV, células-tronco. Sylvester Stallone diz que o pai abusivo ajudou a superar as primeiras falhas de Hollywood, nenhum estrangulador séria. Jack Nicholson ainda recusando o filme oferece 13 anos após o último papel, prefere sentar embaixo de uma árvore e ler um livro. Courtney Kardashian sai do hospital com Travis Barker, quase uma semana depois de dar à luz seu quarto filho. Os estúdios ajustam o idioma da IA, emprestou NSAG After Strike. Youssef Salaam, membro exonerado do Central Park Five, pronto para ganhar o assento do Conselho de Nova York. Taylor Swift chama os fãs para serem ouvidos no dia da eleição, os eleitores vão votar. Ou ele vota, para estabelecer o direito ao aborto. 1 em cada 5 adultos casados pensam, seu cônjuge está escondendo economias deles. Ou ele vota para legalizar a maconha para uso recreativo. No Reino Unido, os vapers podem ser tributados para fazer os jovens desistirem dos planos revelados no discurso do rei. Espanha, cada vez mais próxima de ser o primeiro país do mundo a eliminar a hepatite C. Biden anuncia 1,3 bilhão de dólares americanos para construir novas linhas de energia, atualizar o envelhecimento de grade elétrica. Documentos vazados mostram que Alberta desmontou o provedor de saúde, pode vender casas de cuidados. Cidade de Boulder instalando, o que se chama de primeiro meio-fio alto da América, ciclovias protegidas. Os Estados Unidos da América dizem que a Rússia financia a América Latina with drive de desinformação anti-Ucrânia. O NY Times afirma, o Brasil reprimir os nazistas alegadamente, a Coreia do Norte opera de 60 a 80 novas fábricas militares. O embaixador israelense insiste que não há crise humanitária em Gaza. O jornalista de Gaza é morto ao lado de 42 parentes, diz a agência de notícias. O NY Times relata, sob escrutínio sobre Gaza, Israel aponta para o número civil de guerras dos Estados Unidos da América. Na Coreia, os restos do governo planejam proibir xícaras de papel de uso único em cafés, restaurantes. Na Croácia, a Coca-Cola confirma o caso de envenenamento com sua água, investigação em andamento. Coca-Cola, Danone e Nestlé acusados de compradores enganosos sobre reivindicações de reciclagem de garrafas.
A Indonésia diz que 200 mil hectares de plantações de palmeiras a serem feitas florestas. Os Estados Unidos da América removem a Coreia da lista de monitoramento de moeda. A escassez de dólares solicita o Egito para trocar o chá, diz o Quênia. Na Índia, Uttar Pradesh para realizar censo de vacas. Ministro do Governo da África do Sul e guarda-costas roubados à mão armada, na principal rodovia. O chanceler Olaf Scholz e os governadores estaduais concordam com novas medidas para conter a migração para a Alemanha, como a Alemanha concorda em considerar o plano de estilo do Reino Unido no processamento de asilo no exterior, após o anúncio da Áustria na semana passada. A Albânia concorda em abrigar temporariamente os migrantes que chegam à Itália, enquanto seus lances de asilo são processados. A participação de mercado da Binance cai, à medida que os concorrentes aumentam na negociação de criptomoedas. O Cazaquistão bloqueia a Coinbase, por violação da nova lei de ativos digitais. Custodia Bank ganha aprovação regulatória para o serviço de custódia oficial de Bitcoin. Em um estudo divulgado pelo Banco Mundial para Soluções de Financiamento para reduzir a queima de gás natural e as emissões de metano, DFM a mitigação de FLAR digital, é uma oportunidade de atender à crescente demanda por computação intensiva em energia, com a energia abundante do gás natural que, de outra forma, seria de outra forma queimado. Tiger Woods diz que seu tornozelo está livre de dor e os problemas estão com o resto da perna. A CBS Sports atingiu acordo de direitos de vários anos com a United Soccer League. Nem Hamas nem Israel devem governar Gaza no futuro, diz a UE. Os Estados Unidos da América se opõem à ocupação israelense do pós-conflito Gaza, reivindicado pela Casa Branca. O primeiro-ministro da Grécia, Mitsotakis, diz: a Grécia participaria do corredor do Mar Seguro de Gaza. Tentativa de assassinato em Abbas aumenta as tensões do Oriente Médio. A Rockstar planeja anunciar muito grande, teve Tautov. A Assassin's Creed Publisher continua a reduzir o tamanho, estabelece mais funcionários. O Google alerta que ele excluirá milhões de contas do Gmail em dezembro. O uso de maconha aumenta o risco de ataques cardíacos, surgirem novos estudos. A cultura Winlock culpou, para as mulheres do Reino Unido serem maiores abusers do mundo, o relatório revela 1 em cada 4 é martelado a cada mês. A Hong Kong apreende 1 tonelada de metanfetamina em sacos, com o logotipo da Sugalmex do México e o brasão nacional mexicano. O HCQAZ foi consistentemente associado à menor mortalidade, reivindicada por uma análise de um banco de dados de 30.423 pacientes com Covid-19 para um estudo de resultados, após tratamento precoce com hidroxicloroquina e azitromicina. O SFTC disputam mais de 100 patentes médicas listadas com FDA, incluindo inaladores de asma. Os hackers têm como alvos cirurgiões plásticos de Las Vegas, postar informações do paciente, fotos nuas online. No arquivamento da FTC, Kushawai Kumlei divulga uma quantidade impressionante de informações sensíveis e de identificação sobre os consumidores, incluindo seus nomes. Um estudo afirma que sintomas relacionados ao TDAH estão associados ao uso problemático da internet. Mental trambocetamina torna-se novo tratamento para dor, apesar de pouca pesquisa ou regulamentação. Espanha, cada vez mais próxima de ser o primeiro país do mundo a eliminar a hepatite C. Nos Estados Unidos da América, 1 em cada 8 famílias militares com crianças usavam um banco de alimentos, despensa para sobreviver. A inflação de supermercados do Reino Unido cai para um dígito único pela primeira vez em 16 meses, mostram dados. Os restaurantes canadenses lutam para sobreviver à medida que a pesquisa encontra os clientes se afastando dos preços do menu disparando. No Reino Unido, o Chelsea e o Westminster Hospital removem as obras de arte de Gaza do corredor do hospital, após uma queixa da OKLF em nome de alguns pacientes judeus. Os fãs de Call of Duty raivosos estão revisando o bombardeio Modern Warfare 3.
Um estudo constata que um detetor de texto DI é preciso o suficiente para encontrar textos gerados para periódicos de química, que se baseia em um conjunto diversificado de 20 recursos e foi treinado com escritos de exemplo de 10 periódicos diferentes e ChatGPT. A startup profético reivindicações, seu fone de ouvido pode controlar seus sonhos. Ben provou a existência de oxigênio atômico no dia e na noite de Vênus. O Beidou da China seleciona os processadores de da Huawei para reduzir a dependência de NVIDIA. Os atrasos na Apple funcionam no software iPhone, Mac do próximo ano para corrigir bugs. A Alemanha aprova as apostas de Bosch, Infineon e NXP na planta das IPTSMC. Qualcomm Snapdragon X Elite vai melhorar com o novo processador M3 Pro da Apple. Taiwan Ali Paraguai está aberto ao investimento da China, diz o ministro das Finanças. O FMI revisa o PIB da China, o P 2023-2024 Economic Growth Outlooks, mas exige uma ação acelerada para corrigir o setor de propriedades. A China devia mais de US$ 1 trilhão americanos em dívidas de cinto rodoviário, diz em um relatório. Relatórios de IRC: 14% dos motoristas dos Estados Unidos da América não tiveram seguro em 2022. Na Áustria, 70% aciona o limite de velocidade em zonas de 30 km por hora. O UAS do Bugal agora avisará sobre estradas propensas a acidentes de carro. Em primeiro, a energia solar dos Estados Unidos da América gerará mais eletricidade do que a energia hidrelétrica em 2024. A China libera o plano de metano à medida que as esperanças aumentam para o novo acordo climático conosco. O Canadá se projetou para perder suas metas de redução de emissões de 2030, diz o comissário do Meio Ambiente. Geely se concentra em EV, no sudeste da Ásia, com US$ 10 bilhões americanos no hub da Malásia. A Apple atualiza o iOS, para que o carregamento sem fio da BMW não quebre o iPhone 15. O novo caminhão de 1500 EV de RAM possui um alcance ilimitado, graças ao gerador de gás embutido. A Tailândia aposta nos veios para desenhar trilhões de baht em investimento. GM para interromper a produção de Cruise Origin e Robotaxi após incidentes repetidos. Virgin Galactic estabelece o pessoal à medida que se concentra no veículo suborbital da próxima geração. Plano de músicas finas da UE, para lançar os satélites Galileo no SpaceX. A Comac da China segue à frente com o C929 e de Budijet, em meio a relatos sobre a joint venture com a Rússia desmoronou. A Nintendo anuncia o desenvolvimento de um filme de ação ao vivo de The Legend of Zelda para começar. Após décadas perdidas, o modelo corporativo original de Star Trek pode ter sido encontrado. O histórico teatro egípcio de Hollywood para reabrir após a restauração da Netflix.